Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E hoje eu venho aqui com aquele vídeo de coletânea de falsas Lost Mídias, mídias perdidas. Eu vi que vocês gostaram bastante da parte 1, então aqui venho eu com a parte 2, com mais alguns casos de Lost Media que ficaram pregando que é real e tudo mais. Só que ou a gente não sabe se realmente é ou de fato não é. Lembrando que se você também conhece alguma história parecida e gostaria de dar o seu relato aqui, pode comentar aqui embaixo. Bora para o vídeo! Você já ouviu falar do jogo do Super Mario, conhecido como Mario Knights? Mario Knights seria um suposto jogo desenvolvido pela Nintendo para o Super Nintendo lá nos anos 90, sendo assim o mais raro da franquia. E ao que tudo indica, existe apenas uma foto da caixa do jogo como prova de existência, uma vez que, segundo fontes, o jogo encontra-se perdido. Além disso, na internet, existe um vídeo com uma suposta gameplay do mesmo, dando a entender que alguém tinha esse cartucho e disponibilizou a ROM na internet. E embora a Nintendo já tenha confirmado que nunca existiu um jogo assim de maneira oficial, a única foto do jogo mostra o selo de aprovação oficial da Nintendo. Então muita gente acabou acreditando nessa falsa Lost Media por esse motivo. Lá nos States chegaram a mandar uma carta para a Nintendo perguntando mais sobre esse suposto jogo, e sim, a Nintendo respondeu e alegou que nunca houve a produção de Mario Knights. Então provavelmente essa caixa foi criada por alguém para enganar as pessoas em algum fórum, alguma trollagem. Aliás, palmas pela arte porque ficou algo bem realista, não vou mentir, e essa suposta gameplay tem mais cara de creepypasta do que outra coisa. Aliás, se alguém tivesse realmente a ROM disso, a pessoa iria postar um gameplay maior, iria disponibilizar na internet, teriam mais pessoas reagindo, vocês não acham? Então, não passa de uma Lost Media falsa. Tudo começou quando eu me deparei com um tópico no subreddit de Lost Medias, onde alguém pede mais informações sobre um filme chamado Pas d'Existence. Acho que falei da maneira certa, não falo francês. E a pessoa chega no fórum querendo saber mais a respeito. Ela diz que assistiu um vídeo lá na gringa falando de iceberg e de mídias perdidas, e que, de acordo com o iceberg, esse filme foi exibido em algum momento no final dos anos 70 ou início dos anos 80 na França, embora tenha sido feito uma década antes. E diferentes relatos descrevem o evento de uma maneira diferente. Alguns dizem que foi dirigido por alguém que deseja ser anônimo, e outros dizem que o diretor sim estava presente na exibição. Ele também diz que alguns dizem que o filme não passava de uma tela preta, enquanto outros dizem que era branca, e tudo com um pouco ou nenhum ruído. Então o projetor quebrou no meio da exibição, mas quem o manuseava insistiu para que continuasse pegando fogo com o filme queimando por dentro. Aí ele diz que não está dizendo que isso é real, mas supostamente, e que os poucos sites que trouxeram isso foram removidos. Que quando ele pesquisa no Google, aparece um filme chamado Blinkety Blank, só que a descrição não corresponde. E ele fala que é facilmente uma mídia perdida ou não confirmada, mais estranha que já ouviu falar. E ele finaliza perguntando se ainda tem algum site que traz essa lenda à tona, ou se já houve algum, e caso contrário, se isso é realmente um filme inexistente, se é uma Lost Media falsa. Porém, de acordo com as pessoas que o responderam no tópico, a camada do iceberg onde se encontra esse suposto filme dedica-se apenas a Lost Medias de existência não confirmadas. E realmente, não há nenhuma outra informação referente a esse caso na internet. Eu pelo menos não consegui encontrar, eu também fiquei sabendo por meio desse vídeo, então aqui eu acho que é mais uma brincadeira da internet, uma falsa Lost Media, ou talvez uma memória falsa, vai saber, né? Aliás, eu acho que se realmente fosse, teriam muito mais materiais na internet falando a respeito, assim como tem de outros filmes que realmente se perderam com o tempo, então, na minha opinião, isso aqui é falso.
Em 16 de dezembro de 1997, era exibido no Japão o episódio de Pokémon do Porygon, que é o 38º episódio da primeira temporada de Pokémon. E eu acho que aqui todo mundo sabe da história por trás, né, da polêmica, mas eu vou dar uma bela resumida aqui. Tem uma parte nesse episódio que é quando o Pikachu ataca usando o Thunderbolt, que causa uma enorme explosão que ocupa a maior parte da tela, que fica piscando as cores vermelho e azul de uma maneira muito rápida. Só que foi algo tão rápido, mas tão rápido, que essa exata cena fez com que mais de 10 mil espectadores experimentassem visão turva, náusea, dor de cabeça e tontura em casos menores, e em casos mais graves, convulsões, perda de consciência e cegueira. E eu nem preciso explicar que esse episódio foi retirado de circulação, porém a questão em si não é o episódio, até porque você encontra ele no Internet Archive facinho, então não tá perdido, mas aqui eu tô falando da lenda de que ele foi dublado e não foi exibido após o incidente. Bom, a existência da dublagem, isso lá nos Estados Unidos, tem sido questionada há muito tempo, sem nenhuma prova consolidada dela. E até mesmo atores que trabalharam na própria dublagem compartilham informações diferentes, o que deixa a gente na dúvida. Afinal, foi dublado? Não foi dublado? Essa mídia realmente existe ou não? Será que tem algum dublador aí no meio que tá mentindo a respeito disso? Ou que tá falando a verdade? Então deixa a gente com muitas dúvidas, né? A Veronica Taylor, que dubla o Ash lá nos Estados Unidos, afirmou em uma entrevista de 2004 que nunca dublaram esse episódio e que nunca será dublado no futuro. Mas em uma sessão de perguntas e respostas online com a dubladora Maddie Blaustein, que dublou o Meow na dublagem dos Estados Unidos, ela afirmou que a 4Kids havia de fato produzido e concluído uma dublagem do episódio. E ela ainda ressalta que aqueles flashes que apareceram de uma maneira muito rápida nas cores vermelho e azul foram provavelmente editados, mas devido à proibição imposta anteriormente ao episódio, ainda não foi permitido de ir ao ar. E aí o Eric Stewart, que é o dublador do Brock e do James, ele mais tarde chegou e falou que realmente isso aconteceu, e foi uma entrevista no Ramecon, que é um evento de anime nos Estados Unidos, em 2016, e ele afirmou que sim, que realmente foi dublado e que ele inclusive assistiu. Só que aí entra a confusão. O Eric e a Maddie dizem que viram o episódio e tudo mais e que foi dublado, só que a Verônica disse que não. Também dizem que o episódio foi retirado da transmissão muito antes da 4Kids receber oficialmente os direitos de dublagem do anime, que aconteceu em abril de 98. Lá nos Estados Unidos. Então esse episódio é de dezembro de 97, só que eles só receberam os direitos para começar a dublar em abril de 98. Então tá meio estranha essa história, né? A partir disso, muitos dizem que é improvável que eles tivessem recebido a filmagem de fato. Por mais que a 4Kids sim, ela poderia fazer uma edição para remover essa cena ou deixar a coisa diferente, mas não sei, né? Não tem nenhuma prova disso. Outros dizem que também é possível que a equipe tenha confundido esse episódio com outros episódios, ou com outros materiais do Porygon. Além disso, a 4Kids nunca se pronunciou oficialmente, falando que sim, que esse episódio chegou nos Estados Unidos e que eles editaram e dublaram. É tudo muito confuso, né? Mas não tem nada ainda confirmando se isso é real ou não, então muitas pessoas acreditam que sim, não se passa aí de uma falsa Lost Media. Felix and Paul's Puppet Party é uma série de televisão exibida no Disney XD, de 13 de setembro de 2009 a 6 de dezembro de 2009. Ela também contava com umas vinhetas que foram ao ar de 7 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 e foi produzido pela Flexitoon e Felix the Cat Productions. É uma história muito interessante, mas será que isso realmente foi ao ar? De fato, a ideia dessa série, ela existe. Porém, ela é uma série de TV que nunca foi produzida. Essa série teria estrelado o personagem Félix, como é conhecido no Brasil, o Poindexter e o Professor como fantoches, e todos seriam construídos pela Flexitoon, que é uma empresa muito popular lá nos Estados Unidos, que mexe com fantoches há muito tempo e tudo mais. E realmente, 13 episódios de meia hora foram planejados, junto com outras 65 vinhetas de 10 a 15 segundos cada, e de acordo com um e-mail do cofundador do Flexitoon, que é o Craig Merrin, nenhum episódio da série foi produzido. Então essa informação de que foi exibido na Jetix
Não, é Disney XD. Tá, mas é tudo a mesma coisa, né? Essa informação então é falsa, porque se tivesse sido exibido, essa série teria sido produzida, mas não foi o caso. Então no e-mail ele diz: Olá, obrigado por perguntar sobre o programa. Infelizmente, ele nunca passou dos estágios de planejamento, os fantoches foram construídos como você vê, mas os produtores decidiram não ir adiante. E aí ele finaliza dizendo que teria sido ótimo se essa série fosse criada realmente. E bom, é isso, né, que nós temos de informação. Infelizmente é uma ideia boa, que poderia sim dar certo, mas não foi adiante. Então essa informação de que a série foi exibida não passa de uma informação falsa. Bom, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Você lembra de algum caso de falsa Lost Media ou de mídia não confirmada? Comenta aqui embaixo, pode ser coisa brasileira também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!